Está começando o terceiro episódio de Educação Musical Inclusiva. No episódio anterior falamos sobre tecnologias assistivas e materiais didáticos. Inclusive, foi um episódio dividido em duas partes, então, caso tenha perdido, os links para ambas as partes estão disponíveis aí embaixo na descrição desse vídeo. Nesse terceiro episódio, como combinado no último encontro, nossas convidadas irão nos falar sobre suas experiências pedagógicas inclusivas. Nesse primeiro momento, nós vamos conhecer um pouco da trajetória pedagógica das nossas convidadas. Na conversa que tive com elas para gerar o conteúdo dessa websérie, eu as perguntei sobre a experiência docente na educação musical inclusiva. Qual o tipo de aula, se é em escola, se é de instrumento, quais seriam as necessidades envolvidas e sobre os desafios. Então, para começar respondendo essas questões, mais uma vez aqui conosco, Lisbeth Soares. Trabalho com música já faz muitos anos, mas nunca trabalhei como professora de instrumento, nem com pessoas sem deficiência. Então, eu sempre trabalhei com aulas coletivas, mais com crianças. Tem um outro tempo, assim, uma outra ação com adultos, mas o meu trabalho é mais com crianças, nesse processo de musicalização, no início da alfabetização musical. Então, não tenho a experiência de ensino de instrumento com ninguém. Eu sou pedagoga, minha formação é de pedagogia. Eu tenho formação em música de nível técnico, mas minha formação é na educação, eu fiz o mestrado na educação especial, então eu tenho esse lado aí da educação que é bastante forte. E por conta dessa formação em pedagogia, eu trabalhei na rede pública de ensino da região aqui onde eu moro, a partir do ano 2000 para cá, mas também um pouquinho antes, eu trabalhei em escola de educação especial, por cerca de uns 10 anos aí, e nessa escola de educação especial, eu fui professora de artes. Eu tinha o cargo de pedagoga, né, professora, mas como existia o trabalho ali de artes, eu fui professora de artes por muito tempo, trabalhava com coisas, com questões musicais, mas eu trabalhava com arte de forma integrada. Não era, porque a gente também não tinha muito instrumento, não tinha alguns recursos, eu fiz muito, a gente fez, eu falo a gente porque sempre tinha outros professores comigo, a gente fez muitas coisas de música, mas não era o foco principal, o trabalho com música. E aí ali trabalhava com pessoas com deficiência intelectual, com pessoas com autismo, algumas pessoas com deficiência física associada à deficiência intelectual. Fiz alguns trabalhos também com pessoas com deficiência visual. No período eu trabalhei com jovens que tinham ou baixa visão, ou alguns cegos. Um pequeno período eu trabalhei com adultos que tinham perdido a visão. E aí era um trabalho integrado de teatro e música. Então, tem um percurso grande. Na escola de música, propriamente dita, tem um trabalho, um programa que a gente chama PAP, que é Programa de Apoio Pedagógico à Inclusão, que desde 2007 a gente atende pessoas com deficiência, com dificuldade de aprendizagem e tal. Não é uma escola que tenha um volume muito grande de pessoas com deficiência, por vários motivos. Acho que um deles é porque é uma escola paga, e a gente sabe que, infelizmente, pagar algumas coisas fica, né, se fica mais difícil. Então, esse já seria um limite. Outra coisa que eu penso é que, por ser uma escola especializada, não é uma escola regular de educação básica e tal, muitas pessoas acham que ali não é lugar, que aquela pessoa com deficiência não pode estar ali. Então, tem sido feito um trabalho meu, de outros colegas, a Viviane Louro trabalhou também nesse programa, da gente trazer essas pessoas com deficiência na escola. Tanto em um lugar quanto outro, sempre para mim ficaram claras algumas coisas. Então, uma delas é que todas as pessoas têm condição de aprender. Outra coisa é que a gente vai vendo também que um dado é o dado biológico, o diagnóstico, que indica que aquele gene está alterado, que aquela parte do cérebro tem uma lesão. Isso é uma informação que é importante. Mas a outra informação, que é a social, a cultural, o contexto no qual aquela pessoa vive, é muito significativo. Então, como eu tive e tenho a oportunidade de trabalhar com várias pessoas com deficiência que vêm de vários, assim, todas da mesma região, né? Porque eu estou numa mesma região, assim, geográfica, vamos dizer assim, mas que têm condições de vida diferentes, econômica, social e cultural, a gente vê o quanto isso faz diferença. E, voltando ao começo da conversa, que é a questão da tecnologia assistiva,
o quanto tem de possibilidade para que essas pessoas se desenvolvam, quanto já é pensado por várias pessoas de várias áreas que vão desenvolver esses recursos, esses serviços de tecnologia assistiva, né, para que a pessoa com deficiência possa se desenvolver. Eu sempre fico pensando que a gente tem a senadora aqui de São Paulo, que é a Mara Gabrilli, que é uma pessoa que é tetraplégica, ela não mexe nada, não sei a cabeça, ela fala, mas ela não mexe nenhuma parte do corpo dela. E ela tem, quando ela começou, aí quando ela foi eleita deputada, mesmo senadora, ela tem um recurso que é, ela consegue votar mexendo os olhos. E aquele recurso capta aquilo. Então, existe uma tecnologia para que essas pessoas tenham desenvolvimento, só que essa tecnologia às vezes não está acessível para essas pessoas. Então, por isso que eu falo que uma coisa é o dado biológico, outra coisa é o contexto social. Tem gente como a Mara Gabrilli que tem a cadeira, que tem cuidador, que tem condição de ser ouvida, de falar, né, de dar sua ideia, e tem gente que tem o mesmo diagnóstico que ela e que está parado em casa. E com atrofia muscular, né, com perda de movimento, com vários problemas outros, porque não tem a mesma condição de acesso aos serviços. Então, acho que um aprendizado, assim, desse meu percurso como professora, né? E aí, claro, os desafios para o ensino de música passam por isso. Tem que pensar na coisa dos recursos, tem que pensar que ainda tem um entendimento de que a música tem que ter talento, de que se tem que ter uma super performance. E tem pessoas que vão ter, e tem pessoas que não. E não é por isso que ela vai ser impedida de ter o acesso àquele conhecimento. Né? A gente tem que fazer o nosso máximo para aquela pessoa se desenvolver. A gente não sabe até onde ela vai. A gente tem que oferecer as possibilidades. Então, acho que o desafio, né, voltando aí à pergunta, é desconstruir esse preconceito. Então, as pessoas que estão fora do universo da educação musical, mas as pessoas que estão dentro também do universo musical, né? Que tem que entender que existem ritmos diferentes de aprendizagem, possibilidades diferentes de aprender, recursos que você deve utilizar. Então, não é o aluno que não consegue fazer uma coisa, às vezes é você que não conseguiu explicar, é você que não conseguiu usar um material que atingisse aquela pessoa. E o desafio atual, né, Matheus, é o ensino virtual, que esse tá bem complicado, né? Assim, eu tô com alguns alunos aí que têm deficiência, mas o que tem ajudado, que eu tenho conseguido, é porque são pessoas que eu conheci já, tive um contato presencial antes da pandemia. Porque dependendo da condição da pessoa, vamos imaginar uma pessoa com um grau, uma questão de autismo muito severa, uma questão de deficiência intelectual muito severa, uma dificuldade de interação, uma pessoa surdo-cega, né? Como é que você vai, nessa interação com máquina, você vai atingir essa pessoa? Não que não tenha nada o que fazer, mas é mais delicado, né? Até a pessoa sentir confiança em você, poder se envolver com aquilo, leva um tempo, né? De fato, a realidade tem sido um grande desafio. Mas então, o que você achou da trajetória de Lisbeth? Não deixe de comentar aqui embaixo pra gente saber o que você tá achando. E agora vamos conhecer a trajetória pedagógica de Brasilena Trindade. Onde começou tudo isso? Na minha infância. Me inquietava muito. Quando eu passava em frente à casa de uma colega, estava sempre o irmão dela na janela que ficava acima, né, do meu campo de visão comum, e eu pegava a colega ia para a escola. Por que o irmão dela não ia? Porque ele era cego. E aqui eu ficava, não, ele é só cego. E eu sei que quando eu passava, às vezes eu usava um perfume, era uma água de colônia, ele sabia que era eu, porque eu chegava, ele sentia o meu cheiro. Aí eu ficava com aquilo, por que ele não vai para a escola? Por que ela não vai para a escola? E outras situações mais aí eu digo mais que é de família, que meus pais sempre colaboravam com as pessoas que passavam. Seu Gutenberg, dona Joselita,
me arranja isso assim, assim, eu posso tirar limpar o seu quintal, e eu quero isso assim, assim, aí meu pai dava um emprego, ou aquele, eu oferecia, deixava fazer aquele serviço em casa, e em troca meu pai colaborava com o que era necessário, e sempre muito, muito mais. Sem contar também que meu pai era tipógrafo, e as sobras de papel, meu pai sempre juntava e dava de presente às pessoas para se material para escrever ou para pintar, seja o que for. Então, eu já vinha de família com esta percepção de olhar para o outro, de colaborar, sabe, de estar presente. E aí, quando eu fui para Salvador, aquilo começou, eu entrei logo em instituição que fazia filantropia, que eu sempre, era minha praia, enfim. Mais tarde eu entrei para o Lions. Então, eu sempre me preocupei. Mas, quando eu fui para fazer os estágios, como eu já disse, eu comecei a fazer, eu dava de presente, porque a própria escola não queria, nem tinha espaço para guardar o instrumento, eu dava de presente os educandos, e passava, foi passando. Mas um momento assim que me deu muita força foi quando eu ia sempre para Brasília, eu ia sempre participar do Festival de Música, Festival Internacional de Verão, que acontecia entre janeiro e fevereiro. E eu ia muito com meu padrinho, que era Lindenberg Cardoso. E depois dele falecido, eu continuei, que as portas já estavam abertas. Mas depois teve uma certa época, mais recentemente, nos anos 90, eu conheci uma figura chamada Dolores Tomé, e que oferecia a disciplina Musicografia Braille. E aí, no caso, foi a porta que se escancarou para mim. E aí eu me descobri que eu também sou uma pessoa muito tátil, né? Eu gosto muito de pegar nos objetos, sentir os objetos. Então, para mim, foi muito importante. Eu estudei, depois eu aperfeiçoei, comecei a abrir espaço na Fundação Cultural para pessoa cega, que antes eu não sabia o que fazer, agora eu já sabia, e aí foi se abrindo, né? Abrindo as portas, eu construindo materiais para percepção, participei de curso no Rio de Janeiro, e lá também visitava os objetos específicos para o ensino. Fui para a Espanha, conheci a ONCE, me deu muito apoio. E aí eu fui Itália também, com minha colega Kátia Kupp. Ou seja, eu fui observando que aquela minha vontade, aquele meu interesse, era quase que obrigatório como educadora. Não, e aquilo ali não é novo, é muito antigo. Mas eu fui professora da Faculdade Evangélica de Salvador, eu já estava fazendo meu doutorado e já tinha, por causa da legislação, o conhecimento da legislação é imprescindível para a gente saber o que fazer, como fazer, baseado em quê, e lutar, e mostrar para as pessoas que é importante, que é legal, que a lei já está aí, já foi implantada. Agora, cabe às instituições implementar, cabe aos professores abraçar. E aí, no caso, eu tive que apresentar a legislação para os dirigentes, né, da Faculdade Evangélica de Salvador e disse o que eu queria. Aceitaram, inclusive, antes de ser obrigatório o ensino da Libras, eu já coloquei a disciplina Musicografia Braille e Libras, antes de ser obrigatório. E Educação Musical Especial. Era educação especial, de modo geral, mas em termos específicos, voltado à música, a gente também aborda, né? Então, a Faculdade Evangélica foi um grande laboratório para mim. E, independente disso, eu tinha construção de instrumentos, eu construí muitos materiais, eu tinha uma sala que era exatamente onde eu tinha materiais didáticos e instrumentos musicais. Quando a faculdade fechou, eu já estava indo para a universidade
Federal, eu passei no concurso da Universidade Federal do Maranhão. Então, todo esse acervo foi doado para mim. Está lá no Maranhão, está lá um quarto do meu apartamento, um cômodo, está todo o material guardado para novas adaptações e avanços. É o que eu vou fazer agora no doutorado. Muito bem, mais uma jornada significativa. É interessante ver como a cronologia vai se formando. Como uma situação, uma experiência pode te levar a outro lugar, te dar um novo caminho, um novo horizonte. Muito bem, então vamos a Viviane Louro, que, diferente de Lisbeth Brasilena, eu propus que contasse algumas histórias vindas da prática pedagógica. Uma boa forma de aprender e se inspirar é ouvindo histórias. Então, Viviane, a palavra é sua. Preciso pensar um pouquinho, assim, realmente eu tenho várias histórias muito legais, né? Tem desde histórias, assim, contextos pedagógicos mesmo, por exemplo, sei lá, alunos com deficiência grave. Eu tive, por exemplo, uma vez um menino numa ONG, ele já era mais velho, assim, devia ter uns 30 e poucos anos, ele tinha uma síndrome de Down, mas ele tinha uma dificuldade cognitiva bem grande, assim, né, e ele não falava. Eu também não sei o quanto era cultural, porque ele vinha de uma família de japoneses. Então, né, era uma família que conversava muito pouco com ele, enfim, ele não tinha feito muitas terapias, então eu não sei o nível da dificuldade que ele tinha, se era exatamente da patologia ou se era mais cultural. Mas ele era muito arredio, muito, assim, ele não queria nunca fazer nada, tudo ele gritava, tudo ele jogava no chão, ele era meio agressivo com as pessoas, sabe? E aí eu fui criando, e eu nunca queria fazer nada da aula de música, e eu fui criando algumas estratégias lá, que foi assim... eu tinha uma turma muito legal, só ele que nunca queria participar. Só que eu sempre convidava ele para participar. E ele nunca queria. Aí eu parei de convidar. Eu falei assim, bom, já que você nunca quer participar, então você fica aí, eu vou dar minha aula. E eu comecei meio que ignorar ele, entendeu? Eu comecei a dar aula para os outros e comecei a fazer coisas do tipo assim, vem aqui, pessoal. Aí montava um círculo para fazer o negócio e não dava para ver o que tinha lá. E aí ele começou a ficar curioso. E aí como ele ficava em pé, olhando assim, ele falava, você vai participar? Não. Aí ele saía. Enfim, eu sei que eu fui fazendo isso até uma hora que ele cedeu, entendeu? Ele foi cedendo a curiosidade dele. Foi muito engraçado, porque o que foi muito legal é que depois disso, foram 6 meses de um trabalho para conseguir fazer ele ceder, né? Mas assim, depois que ele cedeu, ele passou a ser um aluno ótimo. Assim, ele me via, ele me abraçava, e aí, assim, ele não só começou a ser muito afetivo, mas ele começou a participar, e ele começou a aprender mesmo, entendeu? A gente até meio que pensava, será que ele consegue aprender? Porque ele nunca se permitia participar de nada, né? E aí eu achei que foi uma experiência pedagógica muito legal, assim, porque foi uma mudança da água pro vinho, né? Uma outra experiência que eu tive, aí já é uma experiência, pedagógica, mas aí é mais, talvez... sei lá, humana, digamos assim, não sei a palavra, né, de uma menina que ela tinha uma doença degenerativa bem grave, ela tinha 21 anos na época, numa instituição que eu trabalhei, né, e aí a gente ficou o semestre inteiro ensaiando para poder fazer a apresentação no fim do semestre, né, eu dava aula de música para o grupo era muito diverso, assim, tinha gente que falava, que andava, que fazia, tinha gente que não mexia, tinha de tudo. Aí eu fui adaptando para cada um fazer o que conseguia, né? E ela só tinha o movimento de uma mão, mais nada. E ela conseguia fazer o chocalho no pulso. Aí a gente montou várias músicas lá para eles tocarem, e ela fazia a pulsação no chocalho dela em todas as músicas. Ok, até aí, beleza. A gente fez a apresentação, foi um sucesso, aquela coisa, foto, felicidade e tal, beijinho, férias. Quando a gente voltou no outro semestre, ela não voltou. Eu pensei que ela tinha faltado na primeira aula, né? Eu sabia, ela era uma menina que já estava em vários semestres. Então, ela não ia sair assim do nada. Ela não voltou, aí eu pensei que ela tinha somente faltado, e aí lá pelas tantas da primeira aula, né, do outro ano, uma senhora bateu na porta, era a mãe dela. Aí a mãe dela veio me dar um presente. Aí a mãe dela falou assim, eu tô aqui para te agradecer por tudo que você fez pela fulana e tal. Porque, assim, na noite da apresentação, ela estava muito feliz, e aí, depois que terminou a apresentação, naquela noite mesmo, ela passou mal, foi para o hospital e não saiu mais. Ela faleceu durante a semana. Aí, primeiro, que para mim foi um choque, porque foi a primeira vez que eu perdi um aluno, né? Porque quando você está trabalhando com pessoas que são muito doentes, é um risco, entendeu? Do nada, as pessoas morrem. Aí, assim, primeiro foi um choque, porque eu falei, caramba, a menina morreu.
né? Eu fiquei mal com aquilo, mas aí a mãe dela pegou e falou assim, eu queria te agradecer e tal, e aí eu queria dizer que, assim, que eu tenho certeza, e aí isso me marcou muito, assim, que ela falou assim, eu tenho certeza absoluta que a minha filha só viveu mais por causa da aula de música, porque ela gostava tanto dessa aula, e ela queria tanto apresentar na apresentação do fim do ano, que eu acho que isso fez com que ela não falecesse antes. Aí eu fiquei assim, entendeu? Eu fiquei chocada, eu fiquei uma semana chorando, eu falei, caramba, né? Porque aí eu fiquei pensando assim, cara, né? Você vai pra aula, dá tua aula, achando que é só uma aula, como qualquer outra aula, entendeu? Aí a única coisa que a menina faz é chacoalhar a mão, e às vezes você até começa a questionar, gente, mas a menina veio aqui só pra chacoalhar a mão, né? Às vezes a gente começa a questionar qual a importância disso, não era melhor ficar em casa ou fazer outra coisa, né? Eu nunca tive esses questionamentos, mas eu sei que as pessoas têm muito, né? Essa coisa assim, nossa, mas com tanta dificuldade, para que vai aprender música? Né? E aí, assim, a menina só marcava a pulsação e assim, ficou o semestre inteiro fazendo isso, e aí a mãe veio falar que, assim, que com certeza ela sobreviveu mais por causa disso, e inclusive a mãe falou assim para mim, ela morreu feliz, por causa que ela estava muito feliz de ter feito a apresentação, e quando a gente foi para o hospital, ela só, enfim, demonstrava a felicidade dessa apresentação, porque ela se comunicava com uma prancha de comunicação, porque ela não falava mais, né? Ela tinha uma doença degenerativa. E aí ela pegou e falou assim, eu queria agradecer por você ter feito a minha filha morrer feliz. Aí eu fiquei assim, meu Deus! Sabe aquela coisa assim? Eu fiquei, o que você fala diante disso, entendeu? Ou seja, né, onde vai? E aí, essa foi uma das experiências que eu acho que mais me marcaram no sentido de pensar assim, cara, qual que é o papel, né, da educação, assim, qual que é a importância da aula? Porque eu tô achando que eu só tô dando uma aula normal, como qualquer outra aula, e marcando pulsação com a menina, e tipo assim, entendeu? A menina tá se preparando para a morte e morreu feliz por causa de uma aula que eu nem sabia que ela ia morrer, entendeu? Então, quer dizer, né, até, onde que a gente tá mexendo, né? Onde que a gente tá chegando no outro, atingindo o outro, e a responsabilidade disso, né? Depois desse dia, sim, entendeu? Qualquer coisa, ela não pôs a cadeira para mim, assim, é importante, eu não sei qual que é a importância dele ter sentado aqui na minha frente, mas alguma coisa tem aí que é importante a se fazer para ele, entende? Muito bom, né? A mãe ter procurado a professora para contar o que tinha acontecido, enfim, toda a história sobre esse contato entre família e professora. Lisbeth, na nossa conversa, ela comentou sobre como funciona essa relação entre família e o aprendizado e a importância dessa relação. Vamos ouvi-la. Ter uma proximidade com as famílias também é importante. É tanto um desafio quanto uma necessidade. Cada família também lida com aquela situação de deficiência, com aquela situação de autismo de um jeito. Tem família que aposta, né, e acredita no desenvolvimento daquele seu filho, daquela sua filha, e está sempre ali junto, acompanha, também colabora para aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha uma independência, uma autonomia. Tem família que não consegue, que fica numa coisa de que aquela pessoa vai ser sempre dependente, não vai ter condição de se desenvolver para nada. Então, a gente, enquanto professora, aí também tem que saber ouvir essas famílias, tem que saber o momento certo de dar aquela cutucada, mas deixa eu fazer sozinho aqui um pouquinho, isso, ou, como já aconteceu também várias vezes em outras oportunidades antes da pandemia, de filmar a criança em vários momentos das diferentes atividades e depois chamar a família para ver essa filmagem. E aí a família tem um outro olhar para aquela criança. Nossa, ela está fazendo isso? Olha que legal! Em casa ela não faz. Ou então, olha que bom, em casa ela faz isso, que bom que está fazendo na escola também. Às vezes é uma coisa simples, né? De guardar um material, tocar um instrumento, mas a gente ter esse cuidado também dessa relação com as famílias. É bem importante. Pois é, agora sabemos um pouco mais sobre a importância da família no desenvolvimento e aprendizado de nossas crianças. E para encerrar esse episódio, eu aciono mais uma vez Viviane Louro para concluir falando sobre dar aula e como as experiências nos ensinam a exercer esse ofício. Essa coisa da aula, entende? Que isso não está escrito em livro nenhum, isso não faz parte de um método, entendeu? Isso é a vida. Você vai vivendo e vai passando pelas experiências e tem coisa que você fala assim, cara, o que eu faço agora?
Entendeu? Às vezes eu já fiz tanta coisa que eu fiz tão sem querer e falei, caramba, deu certo o que eu fiz. Eu nem tinha pensado, né? Ou às vezes, assim, aconteceu alguma coisa na aula e de repente deu certo. Uma coisa que nunca tinha dado. Aí eu ia pra casa e falava, por que hoje deu certo? Aí ficava pensando, o que eu fiz? Aí ficava, foi aquela hora que eu falei tal coisa. Ou seja, eu falei, caramba, eu já cheguei a fazer coisas que eu nem tinha pensado, nem sabia que estava fazendo, mas funcionou, entendeu? Então eu acho que esse é o papel do professor, entendeu? Não é ficar seguindo regrinha e seguindo o livro. Eu acho que é a gente ler tudo que puder, fazer todos os cursos que puder, ter todo o embasamento teórico, mas na hora que você entra na sala de aula, meu filho, é um mundo desconhecido, assim, desconhecido. E ali é o se vira nos 30, entendeu? E assim a gente encerra esse episódio, encerrando assim essa temporada da websérie Educação Musical Inclusiva. Agradeço de forma muito especial às nossas convidadas pela disponibilidade e o excelente trabalho aqui conosco. Eu espero que você tenha gostado do aprendizado que construímos aqui. Não estão prontos ainda, mas caso venham a existir novos episódios, serão disponíveis aqui neste canal. Então confira aí embaixo se você é inscrito, se não for, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que sair conteúdo novo por aqui. Um abraço, compartilhe esse conteúdo para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre inclusão. O meu nome é Matheus Menezes e a gente se vê.